Galera, olha só, tem muita gente aí preocupada com a questão da inflação aqui no Brasil. As pessoas vão ao mercado e têm percebido que os preços dos produtos estão ficando cada vez mais caros. A gente tem visto até meme aí nas redes sociais com o preço de arroz, com o preço da carne, com o preço dos produtos. E eu quero fazer esse vídeo aqui hoje para vocês para tentar explicar um pouco o que está acontecendo com a inflação aqui no Brasil. Nós estamos ou não num processo inflacionário? Mas antes da gente começar, eu quero convidá-los a se inscrever aqui no canal, a dar o seu like e encaminhar esse vídeo para quem você acha que faz sentido e que pode se interessar por esse assunto, beleza? Mas por que é tão importante ficar de olho aí na questão da inflação? Por que a gente precisa dar atenção para a inflação nesse momento, principalmente olhando do ponto de vista de Brasil? Não só por conta do poder de compra do nosso dinheiro, né? Obviamente o preço das coisas vão naturalmente aumentar num processo inflacionário, mas também porque o Banco Central utiliza a inflação como um norte para movimentar a taxa de juros. E a gente tem visto também uma preocupação muito grande com a questão dos gastos públicos, da dívida pública, que hoje já passou a mais de 90% do nosso PIB, e a dívida pública ela está basicamente financiada a uma taxa de juros baixa atualmente, né? E se essa taxa de juros subir por conta de um processo inflacionário, naturalmente a dívida pública brasileira tende a aumentar, porque os juros serão maiores, né? Os juros da dívida pública será maior, beleza? Mas antes de mais nada, é importante você entender como que é medida a inflação aqui no Brasil, tá? Basicamente nós temos dois índices, que é o IPCA e o IGPM. O Banco Central utiliza o IPCA como norte para fazer a sua política monetária. Mas o que é o IPCA? O IPCA é o índice de inflação que olha para o consumo das famílias. E como os economistas dizem, o IPCA ele é composto por núcleos, né? Então o que são os núcleos de inflação? É alimentação, transporte, vestuário, educação. Cada um desses núcleos tem um peso dentro desse índice e assim é medido o IPCA, que é a inflação do consumo aqui no Brasil. Embora o IPCA esteja baixo no ano, em torno de 2,5%, quando a gente vai olhar os núcleos da inflação, a gente enxerga uma dispersão muito grande. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós temos dois núcleos que pesam bastante no índice, que é a alimentação e transporte. A alimentação tem subido em torno de 4%. Por isso que a gente percebe o preço das coisas no supermercado, o preço dos produtos mais caros. Em contrapartida, a inflação do transporte, o índice do transporte, está caindo também outros 4%. E eles têm basicamente o mesmo peso no IPCA. Ou seja, um está balanceando o outro. Por isso que o IPCA não cresce. E aí quando a gente olha também um outro núcleo importante, que é o da educação, está subindo também 4% ao ano, só que ele não tem tanto peso no IPCA. Então é isso que precisa ficar de olho. Quais que são os núcleos que estão influenciando no IPCA e como isso está sendo balanceado dentro do índice. O que isso quer dizer? O Banco Central utiliza o IPCA, como eu já mencionei. Ele tem visto que o IPCA está baixo, então ele está movimentando a taxa de juros por conta disso. Só que quando a gente olha para dentro do índice, a gente tem tipo uma queda de braço entre os núcleos, né? É preciso ter atenção, porque se um dos núcleos descola um do outro, naturalmente a inflação tende a subir, o IPCA tende a subir, que é o que a gente já tem começado a ver com relação ao preço dos produtos e essas coisas. Mas o que é importante vocês entenderem? O processo inflacionário, para a gente considerar que um país está num processo inflacionário, não é uma coisa pontual, tá? Tem que ser algo contínuo, tem que ser um processo contínuo. O ponto dos preços dos produtos, dos alimentos estarem mais caros nesse momento não quer dizer que o país esteja num processo inflacionário. Agora vamos ao outro índice, que é o IGPM. Esse índice tem chamado a atenção das pessoas. Por quê? Porque enquanto o IPCA tem se mantido flat, o IGPM tem subido bastante. E aí surge aquela dúvida, né? Será que o IGPM é um indicativo de que a inflação vai subir realmente, de que o IPCA em algum momento vai subir? Mais ou menos, porque o IGPM, ao contrário do IPCA que mede o consumo das famílias, o IGPM é mais voltado para o atacado, para a indústria. A questão das famílias pesa pouco no IGPM, que é basicamente 60% atacado, 30% só as famílias e 10% a construção civil. E o que tem influenciado muito no IGPM, tá? Questão do câmbio, obviamente, a desvalorização do real tem aumentado o IGPM e também uma questão muito pontual recente
que é o preço do minério de ferro. O preço do minério de ferro acaba influenciando diretamente no IGPM. Para vocês terem uma ideia, eu mencionei que o IPCA no ano está em torno de 2,5%, o IGPM já chegou a 9%. Então descolou muito o IGPM do IPCA, o que tem chamado a atenção. Mas o que é importante dizer? IPCA e IGPM são índices completamente diferentes, tá? Embora ao longo do tempo, numa situação normal, eles tendem a caminhar mais ou menos juntos, em momentos como os que a gente está vivendo, de uma pandemia, um desbalanceamento natural de oferta e demanda nos diversos mercados, naturalmente pode acontecer isso que a gente tem visto de um para cima, outro para baixo, e isso acaba chamando a atenção mesmo. Mas vamos lá, para finalizar aqui, nós vamos ou não passar por um processo inflacionário, o preço das coisas vai começar a aumentar, o Banco Central vai começar a aumentar a taxa de juros. Eu vou dar a minha opinião aqui, que é basicamente um achismo, né? Eu não sou economista, eu não sou especialista nesse tipo de coisa. Eu acho que sim, a gente pode ter uma volta aí da inflação, a inflação ela pode aumentar um pouco. Eu acredito pessoalmente que o tempo de corte de taxa de juros por parte do Banco Central acabou. Agora é bico para cima, eu acho que a taxa de juros ela tende a aumentar um pouco, mas não acho que vai voltar naqueles níveis de 12, 13, 14% que nós já vimos num passado não muito distante. E embora eu espere aí que aumente um pouco a inflação, não acho que vai ser algo bizarro e que demande preocupação. Beleza? Mas como eu mencionei, isso é só a minha opinião, eu posso estar errado também, a gente nunca sabe, né? Tratando-se de Brasil, uma economia totalmente instável, que hora é uma coisa, hora é outra, a gente pode esperar qualquer coisa. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, encaminhe esse vídeo para quem vocês acharem aí que gostaria de entender um pouco mais sobre essa inflação, se está preocupado com a inflação, ou se realmente quer só aprender alguns conceitos econômicos básicos aqui. Beleza? Tamo junto, é isso aí, valeu!